Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. You say? Life is a series of experiences. A vida é uma série de experiências. If there is no experience, there is no life. Se não houver experiência, não haverá vida. The stone doesn't have a life. A pedra não é vida, não é viva. Whether you make a statue out of the stone and worship, or you make a base and step on that, it makes no difference to the stone. Não faz diferença para a pedra se você a esculpir e torná-la uma estátua a qual você vai venerar, ou então fizer um degrau com ela. So we are talking about life. Então estamos falando sobre a vida. And life is a series of experiences. E a vida é uma série de experiências. When we talk about experience, we normally mean only the waking experience where we are now. Quando falamos de experiências, normalmente estamos nos referindo àquelas que acontecem onde nós estamos naquele momento. But in fact, our life is not only the waking experiences. Mas na verdade, a nossa vida não é apenas as experiências que temos quando estamos acordados. We also have dream experience, we also have deep sleep experience, we also have samadhi experience. Também temos experiências de sono profundo e de samadhi. So when we talk about our life, we have to take into account all the kinds of experiences. Quando falamos então da nossa vida, temos que levar em consideração todos os tipos de experiências. And if we analyze any data which is incomplete, the results cannot be acceptable. E se analisamos qualquer tipo de dados que estejam incompletos, os resultados não são aceitáveis. So when we do some experiment, we take into account all the parameters. Quando fazemos qualquer tipo de experimento, levamos em consideração todos os parâmetros. And therefore, if we analyze our life as only the waking experience, we are taking into account only 1/4 experiences of our life. Então, se levarmos em consideração apenas as experiências que temos quando estamos acordados, para encarar isso como vida, estamos levando em consideração apenas 1/4 das informações relacionadas à nossa vida. And the 3/4 part of our life is not accounted for. E não estamos levando em consideração 3/4 da nossa vida. And therefore, if we conclude life only on the basis of our waking experiences, we are not approaching life scientifically. Então, se considerarmos a vida apenas as experiências que temos quando estamos acordados, não estamos tendo uma abordagem acerca da vida que seja uma abordagem científica. Such people lead their life very sincerely and they are sincerely miserable. As pessoas que fazem isso levam a sua vida de uma maneira bastante sincera e são sinceramente sofredores. And for their being miserable, nobody is responsible. E ninguém é responsável pelo sofrimento dessas pessoas. Therefore, life is to be taken into account when all the experiences are accounted for. E assim, é necessário levar em consideração todas as experiências que contribuem para a nossa vida. Now let us take any one experience. Então vamos encarar uma experiência qualquer. Now I am talking to you, this is my experience, and I imagine that you are listening. Então a experiência dele é, eu estou falando para vocês, e ele imagina que vocês estejam ouvindo. Because I am talking is the truth. Whether you are listening or not, God knows.
Porque a verdade é que ele está falando, mas se vocês estão ouvindo ou não, só Deus sabe. So in this experience, there are three components involved. Nessas experiências, há 3 componentes envolvidos. One is the field of experience, Uma é o campo de experiência, onde a experiência acontece. second is the experience of the field, E a segunda é a experiência do campo. and the third one is the experiencer, who is experiencing. E a outra, a terceira, é o experimentador, aquele que está vivendo a experiência. So these three components together constitute an experience. Esses 3 componentes juntos constituem a experiência. Now as you see the tripod of this camera, Por exemplo, o tripé da câmera there are 3 legs. tem 3 pernas They are connected with each other. que estão conectadas entre si. If you pull one leg, other two will automatically come. Se você puxar uma das pernas, as outras 2 vão acompanhar. In the same manner, in our experience, these 3 components, experienced, experiencer and experiencer. Sorry, can you repeat the 3 components? In our experience, there are 3 components. Yes. One is the experienced object. Então, nas nossas vivências, então há o objeto experimentado, experienciado, vivenciado. The second is the experiencer of the object. O segundo é a experiência do objeto. And the third one is the experiencer who is experiencing. E o terceiro é o experimentador, aquele que vivencia, que está experimentando. And these 3 are connected like the tripod legs. E esses 3 estão conectados como as pernas do tripé. Now, let us go one step further. Então vamos dar um passo adiante. Do we have any control over the world? Nós temos algum controle sobre o mundo? I have no control over you. Eu não tenho controle sobre vocês. You can sit properly. Você pode se sentar de maneira adequada. You can become a question mark. Você pode sentar como se fosse um ponto de interrogação. You can become a underline. Você pode se deitar, parecer um subscrito. You may start snoring. Pode começar a bocejar. I have no control over you. Ele não tem controle sobre você. Do I have control on myself? E será que eu tenho controle sobre mim mesmo? Yes, I have control on myself. Sim, eu tenho controle sobre mim mesmo. But if I don't have control on myself, what will be the result? Mas e se eu não tiver controle sobre mim mesmo? Qual será o resultado? I will start blaming you all. E eu vou começar a culpá-los todos. You people don't understand anything. Vocês não entendem nada. I don't know how to tell you. Eu não sei como dizer isso para vocês. You are not attentive. Vocês não prestam atenção. And what will be the experience of my life? E qual será então a experiência da minha vida? Oh, Brazil people are useless. As pessoas do Brasil não servem para nada. Now, who is responsible for this wrong experience? E quem é o responsável por essa experiência errada? Not you, but me. Não vocês, mas ele. Friends, we have to learn to be self-oriented. Nós temos que aprender a ser auto-orientados. Normally what happens? We are constantly focusing our attention on the world for our miseries. Normalmente estamos focando a nossa atenção no mundo e enfocando os nossos sofrimentos. And we have the default settings in our biological computer. E nós temos uns ajustes pré-programados no nosso computador biológico. So if I am a husband, the cause of my misery is my wife. Então, se eu sou um marido, a causa do meu sofrimento é minha esposa. If I am a father or mother, the cause of my misery is my kids. Se eu sou um pai ou uma mãe, a causa do meu sofrimento são os meus filhos. If I am a teacher, the cause of my misery is the students. Se eu sou um professor, a causa dos meus sofrimentos são os meus alunos. If I am a student, the cause of my misery is my professor.
Se eu sou aluno, a causa do meu sofrimento é o meu professor. As a result, we want people, the world around us to change. Como resultado, a gente quer que o mundo ao nosso redor mude. This has never happened. Isso nunca aconteceu. You cannot improve the world. Não dá para a gente melhorar o mundo. Could God improve us? Deus conseguiu nos melhorar? When He failed to improve us, can we improve the world? Se Deus falhou em nos melhorar, será que a gente consegue melhorar o mundo? But our whole life is a struggle to improve the world, to improve the society. Mas a nossa vida toda é uma luta tentando melhorar o mundo, tentando melhorar a sociedade. Such people get on the spiritual path, but they become social workers. Essas pessoas se engajam no mundo espiritual, no caminho espiritual, mas se tornam trabalhadores mundanos, Who is a social worker? sociais. Quem é um trabalhador social? The one who has destroyed his personal life and now who wants to destroy the society is called as a social worker. Aquele que destruiu a sua vida pessoal e agora quer destruir a sociedade é chamado de um trabalhador social. Because the capacity to destroy is still vibrant in him. Porque nele a capacidade de destruir ainda é muito vibrante. And such people spend their whole life in improving the society. E essas pessoas gastam a vida deles inteira tentando melhorar a sociedade. And at the end of their life, there is no meditation, there is frustration. E no final da vida não há meditação, há frustração. Many years before, when I was young, I was in Calcutta. Muitos anos atrás, quando ele era jovem, estava em Calcutá. And I was staying with my host. E ele estava na casa do seu anfitrião. I don't know if I told you, but my life is always dependent on the host. Ele não sabe se já disse pra gente, mas a vida dele sempre depende daquele que o acolhe, do anfitrião. Like here, Marcos is my host. Aqui o Marcos é o anfitrião. Daisy is hostile. A Daisy é a anfitriã. And the children are hostilities. E são trocadilhos em inglês, né? Que hostility é hostilidade, né? As crianças seriam os que dão trabalho. And I am a hostage. E ele é o refém. So I was staying with my host, hostile and hostilities. Então ele fica com o host, o anfitrião, a anfitriã e as hostilidades. And there was one old man who also happened to come there. E havia então um senhor idoso que também costumava frequentar aquele local em Calcutá. And he looked at me as a young boy in 20s. He said, "What do you do?" E ele olhou para o Swami, um jovem de 20 anos, forte, e falou: "O que você faz?" I said, "I do nothing, therefore I am a Swami." Ele falou: "Não faço nada, portanto eu sou Swami." Those who are good for nothing and they do nothing, they are Swamis. Aqueles que não gostam de fazer nada, não são bons para fazer nada, se tornam Swamis. But why you have come here? Mas ele perguntou: "Por que você veio aqui?" I said, "I give lectures on Bhagavad Gita." E ele disse: "Eu dou palestras sobre o Bhagavad Gita." Then he said, "Do you think your lecture will change the people?" E ele disse: "Você acha que a sua palestra vai modificar as pessoas?" I said, "No, they will not change." E ele respondeu: "Não, eles não vão mudar." Then why do you give the lectures? Então por que você dá as palestras? I said, "Unless I talk, who will give me food?" A menos que eu fale, quem vai me alimentar? In this world, there is nothing like free dinner. Nesse mundo não existe uma refeição de graça. So I am not talking because the world needs me. I talk because I need to feed myself. Eu não falo porque o mundo precisa de mim, eu falo porque eu preciso alimentar o meu estômago. And further, I don't want the world to change. E além disso, eu não quero que o mundo mude. More the world is miserable, my market is very strong. Quanto mais o mundo sofrer, o meu mercado estará fortalecido. Do you know the prayer of a doctor? The other day I told you.
Ele falou para uma palestra aqui também, você sabe qual é a prece, a oração dos médicos? So the doctor goes to the Lord and say, "Oh Lord, let everybody be miserable and full of diseases." Deus então reza, os médicos rezam para Deus, ó Deus, por favor, que as pessoas sofram e que tenham muitas doenças. Then only the doctor can survive. Só assim os médicos podem sobreviver. If everybody is healthy, the doctor becomes unhealthy. Se todo mundo estiver saudável, o médico vai estar doente. And therefore, if you all become wise, I will become unemployed. Se todos vocês virarem sábios, ele perde emprego. Therefore, continue to be miserable and maintain my market. Então continuem a ser sofredores e ele mantém o mercado dele consumidor. So when I told him like this, he said, "You are a very peculiar person." E quando o Swami falou para aquele senhor esse tipo de coisas, ele respondeu: o senhor é muito peculiar. I said, "This is a manufacturer's defect. I can't help." Ele disse: isso é um defeito de fabricação, eu não tenho o que eu possa fazer. Then I have to talk to him. I said, "What do you do?" Então ele, conversando com o senhor, perguntou: e o senhor o que faz? If you want to please an old person, I will tell you a technique. E ele nos diz agora: se você quer deixar uma pessoa idosa feliz, eu vou te ensinar uma técnica. Ask an old person about his life and the past experiences. Pergunte para um velho a respeito da sua vida e das suas experiências passadas. And you don't have to listen. E você não precisa ouvir. He will keep on talking. Ele vai continuar falando e falando. And thus he is kept busy. E assim ele fica ocupado. So I did that technique with that old man. E ele usou essa técnica com aquele senhor. And he started his life story. E ele começou a sua história de vida. When I was young, in my teens, I was inspired by Mahatma Gandhi. Na minha adolescência, quando eu era bem jovem, eu era inspirado por Mahatma Gandhi. Those days, Britishers were ruling our country. Naqueles tempos, os britânicos dominavam o nosso país. And they told me, "Go and serve the people in the tribal belt." E eles disseram: vá servir as pessoas nas tribos mais afastadas, nas vilas. And for last 55 years, I have been working for them day and night. E nos últimos 57 anos eu tenho trabalhado por eles dia e noite. And you know what is the result? E você sabe qual foi o resultado? These people whom I have been working day and night, they are now wanting to kill me. Essas pessoas pelas quais eu trabalhei dia e noite agora estão querendo me matar. And he was so bitter inside. E ele era tão amargo internamente. He said, "The world is like a dog's tail." Like a? Dog's tail. Que disse, que o mundo é como o rabo de um cachorro. You cannot straighten it. Não dá para você endireitá-lo. And when he was thus bitter, I wanted to make the atmosphere light and happy. E percebendo essa amargura, ele tentou deixar as coisas um pouco mais leves e torná-lo um pouco mais feliz. So I asked, "Uncle, please tell me the beauty of the dog in the crookedness of the tail." E ele disse então: titio, carinhosamente, por favor, me diga a beleza, onde existe a beleza na curvatura do rabo da cauda do cachorro. You imagine your dog with a tail like a dish antenna? Você consegue imaginar o seu cachorro com o rabo reto como uma antena? Will it look beautiful? Ele ficaria bonito? The world is beautiful as it is. O mundo é bonito da forma que ele é. But when, as a social worker, I want to improve the world. Mas aí, como um trabalhador social, eu quero melhorar o mundo. And what will be the improvement? E melhorar como? People should behave according to my choice. As pessoas devem agir e se comportar de acordo com o que eu acho que é certo. And this will never happen. E isso nunca vai acontecer. Then instead of meditation, we end up in frustration. E assim é por isso que, em vez de meditação, terminamos em frustração. Because this person
was not taking into account all the aspects of our life. Porque essa pessoa não leva em consideração todos os aspectos da nossa vida. He has taken into account only one portion of his waking experience. Ele levou em consideração apenas uma porção das suas experiências enquanto estava acordado. Therefore, the first step in meditation is look at the world from a proper distance. Portanto, o primeiro passo na meditação é encare o mundo, tente observar o mundo com distanciamento. You know, while we were coming, somewhere on the road, the whole wall is painted with many pictures. Enquanto estava vindo, ele reparou que em algum local na rua havia um mural pintado com muitas figuras. The size of the picture is the background, this whole one. O tamanho, você pode imaginar, é mais ou menos essa parede aqui do fundo. If you want to see the beauty of that picture, what is required? Se você quiser ver a beleza dessa figura, o que você precisa fazer? You are required to stand at a proper distance. Você precisa ficar a uma certa distância adequada. If you go very near, 2 inches, you cannot see the complete picture. Se você ficar a uns 5 centímetros, muito perto, você não vai conseguir ver a figura inteira. And whatever you will see, it will be the ugliness. E o que quer que você veja vai ser feio. And if you go far away, miles together, you will not be able to see the picture properly. E se você se distanciar demais, muitas milhas ou quilômetros, não vai conseguir ver também a imagem. So what is the common sense? E qual é o senso comum? If you want to enjoy the beauty of that picture, stand at a proper distance. Se você quiser usufruir, observar a beleza daquela figura, tem que observar da distância adequada. In the same manner is the picture of our life. Da mesma forma, a gente deve fazer com a figura da nossa vida. When we are too nearer to our experiences, we get caught up in one small stupid experience. Se a gente está muito próximo da experiência, a gente se prende e se apega a um aspecto muito fraco, estúpido, sofredor daquela experiência. So all those people who are depressed and dejected, they are looking at the life from a very close distance. As pessoas, por exemplo, que sofrem com depressão, abordam a sua vida de um aspecto muito próximo, de uma distância muito próxima. And then we are miserable as mother, father, brother, sister, husband, wife, teacher, student. E aí somos sofredores porque vivemos como mãe, pai, professor, aluno, mulher, marido, enfim, a gente falou mais alguém que eu não... Tinha mais um par. Therefore, if we observe our life, that husband is never happy and the man is never miserable. Se a gente observar a nossa vida, a gente vai perceber que o marido está sempre sofrendo, mas o homem nunca está sofrendo. Living as a husband is looking at the picture from a very close distance. Viver como um marido é observar o quadro total de uma distância muito pequena. And living as a man is looking at the picture from a proper distance. E viver como um homem é observar o quadro de uma distância adequada. Get this point very clearly. A gente tem que entender isso muito claramente. Meditation tells us the art of looking at life from a proper distance. A meditação nos ensina a arte de observar a vida da distância adequada. You know, when we take this camera, take the photograph, what we do, we adjust the focal length. Por exemplo, quando a gente pega a câmera e vai tirar uma foto ou filmar, a gente ajusta o foco na lente. If we cannot adjust the focal length properly, the picture will never be perfect. Se a gente não conseguir ajustar a distância do foco adequadamente, a figura, a foto não vai ficar adequada. Meditation is a vision by which we learn to look at the world from a proper distance.
Meditação, então, é uma sabedoria que nos ensina a observar o mundo a partir de uma distância adequada. Therefore, today and in this retreat, we will think and learn about 3 aspects of meditation. Por isso, neste retiro, vamos aprender acerca de 3 aspectos da meditação. Like I told you in the beginning, there are 3 components of our experience. Como a gente falou no início, há 3 componentes nas nossas experiências: The object, the experience and the experiencer. o objeto, a experiência e o experimentador. When we talk about the objects, what normally we mean? Quando falamos dos objetos, o que queremos dizer normalmente? We imagine objects or the world means something other than us. Objetos ou o mundo são coisas alheias a nós, distintas de nós mesmos. But friends, the world begins from our gross body. Mas, ele nos chama amigos, o mundo começa com o nosso corpo grosseiro. One child in somebody's house asked me this question. Houve uma criança na casa de alguém que perguntou para ele: Swamiji, when the world was created and who created this world? Swamiji, quando o mundo foi criado e quem criou esse mundo? Now that small child cannot ask this question. Ele disse: uma criança pequena não deve perguntar esse tipo de pergunta. So I asked him, you are so sweet. Who asked you to ask me this question, dear? Ele falou: você é muito doce, muito meigo, mas quem que te pediu para perguntar isso? An innocent child, Mommy. E ele falou: foi a mamãe. Then I told his mother, I said, why don't you ask me directly? E ele disse para a mãe: por que você não perguntou diretamente para mim? Swamiji, I am very afraid of you. Swamiji, eu tenho medo do senhor. I told her, I said, I am a vegetarian, I don't eat human beings. Ele disse: eu sou vegetariano, eu não como seres humanos. Then I told her, I said, now you listen. Spare that child, give him a chocolate and let him play. E ele disse: então eu vou falar agora, eu vou te responder, deixa a criança em paz, dá um chocolatinho, deixa ele brincar. This world is created that moment when we are identified with our gross body. Esse mundo é criado naquele momento exato em que nós nos identificamos com o nosso corpo grosseiro. When we are not identified with our gross body as in dream and deep sleep and samadhi, Quando nós não estamos identificados com o nosso corpo grosseiro, como quando a gente está dormindo ou sonhando profundamente ou no samadhi, that time where are we? nesse momento onde nós estamos? In Brazil or Argentina? No Brasil ou na Argentina? On the bed or below the bed? Em cima da cama ou abaixo dela? We are in the body or outside the body? Estamos dentro do corpo ou fora dele? We are man or woman? Somos homem ou mulher? We are rich or poor? Ricos ou pobres? Everything ends the moment we are not identified with the body. Tudo termina no momento em que não estamos identificados com o corpo. And again we get identified with the body and the same story begins. Então, novamente a gente se identifica com o corpo e começa tudo de novo. It is like we were playing the music. When we switch on, the music comes. Quando se toca uma música, você liga, aperta o play e a música vem. When you switch off, where the music goes? Quando você desliga, para onde ela vai? It goes nowhere Ela não vai para lugar nenhum, because it has not come from anywhere. porque ela não veio de lugar nenhum. It is existing in this iPod in the form of impression, memory. Ela existe no iPod na forma de uma memória, de uma impressão. Be very attentive. Preste bastante atenção. When I sleep as a doctor, Quando eu vou dormir como um médico, I don't wake up as an engineer eu não acordo como um engenheiro, because the knowledge of medicine is stored on my mind in the form of impressions. porque o conhecimento da medicina está guardado, armazenado na minha memória em forma de impressões. Now these impressions
decide our interaction with the world. Há essas impressões a despeito da nossa interação com o mundo. There was a child crying, Por exemplo, havia uma criança que estava chorando and I was going nearby, e ele estava por perto. and this happened in Rishikesh. Isso aconteceu em Rishikesh. And there were three ladies standing talking to each other. E havia 3 senhoras que estavam por perto conversando uma com a outra. So I stopped and I asked them, why this child is crying? E ele parou e perguntou para as senhoras: por que essa criança está chorando? The three ladies were of three kinds, three types. Então essas 3 mulheres eram de 3 tipos diferentes. One was a doctor, Uma era uma médica, second was a social worker, a outra era uma trabalhadora social and third was a mother. e a terceira era uma mãe. So the doctor said, why the child is crying? Então a médica falou porque a criança estava chorando. Swamiji, he may be having a colic in his abdomen, therefore he must be crying. Swamiji, ele deve estar com cólica abdominal, por isso está chorando. Then the social worker said, Então a trabalhadora social disse: she said, Swamiji, in our country there are millions of children. Swamiji, no nosso país existem milhões de crianças. Social worker is the one who does nothing, only gives lectures. O trabalhador social é aquele que não faz nada além de dar palestras, Like me. como ele. So I said, stop there. E ele disse: não, pode parar. Then I asked the mother, third lady. E ele foi então perguntar para a mãe, para a I terceira said, senhora. Mama, tell why this child is crying. E ele disse: mamãe, por que essa criança está chorando? And Indian mothers know only one expression of love. E as mães indianas só conhecem uma expressão do amor. They think that the children are a tiffin box you can go on pumping the food inside. Elas acham que as crianças são uma caixa vazia que você consegue ir enfiando cada vez mais comida. So that mother said, oh, the child must be hungry, therefore he is crying. E a mãe respondeu: então, a criança deve estar com fome, por isso está chorando. So the child is one and the ladies are three, and they have seen the same event in three different ways. A criança é uma só, as senhoras são 3 e viram aquele evento de 3 formas diferentes. Because they have three different trainings in their life. Porque cada uma teve um tipo de treinamento diferente na sua vida, 3 tipos diferentes. So I asked them, I said, you have told 3 things, how do we know what is right? E ele respondeu: vocês me falaram 3 coisas, como a gente pode saber quem está certo? So fortunately the child is there, let us ask the child. E ele disse: por sorte a criança está aí, vamos perguntar para ele. So I went to the child and I said, hey darling, why are you crying? E ele se aproximou e perguntou: queridinho, por que você está chorando? And the child said, nothing, for a time pass. E ele respondeu: nada, só para passar o tempo. Friends, we talk about world and God and who has created this world. Has God told us that I have created this world? Então a gente fica pensando sobre Deus, sobre o mundo, quem criou, por que criou. Mas Deus alguma vez veio e disse pra gente por que criou o mundo. Ele disse que criou o mundo. Don't throw the responsibility on God. God created this world. No. Não atribua a Deus essa responsabilidade de ter criado o mundo. It is you and me who has created this world. Fomos nós, você, ele e eu, que criamos esse mundo. And when the world is created, when we are identified with the body. E quando o mundo é criado, toda vez que nos identificamos com o corpo. Therefore, meditation is to recognize this basic principle. We are squarely responsible for everything in our life and nobody has to be blamed. Meditação, portanto, é reconhecer que nós somos completamente responsáveis por tudo que acontece na nossa vida e ninguém deve levar a culpa disso a não ser nós mesmos. So, first, meditation begins when we stop blaming the world and become self-oriented.
A meditação começa quando paramos de culpar o mundo e nos tornamos auto-orientados. And our attention is not on the world, but our attention is on the experience. E a nossa atenção não é no mundo, mas sim na experiência. Now, something to be learned about experience. Então, há alguma coisa para que a gente aprenda a respeito das experiências. This is a very subtle point, be fully attentive. É um ponto muito sutil, então preste bastante atenção. We can blame some cause for our miseries. Nós podemos atribuir a culpa para alguma causa do nosso sofrimento. But we are all miserable by our own choice. Mas nós somente somos sofredores porque escolhemos ser. Miseries can be blamed to others. A gente pode atribuir sofrimento aos outros, culpa deles. The miseries come to me from my wife. Sofrimento acontece comigo por causa da minha esposa. The miseries come to me from my husband. Vem sofrimento a mim por causa do meu marido. The miseries come to me from my teacher. Eu sofro por causa do meu professor. The miseries come to me from the government. Eu sofro por causa do governo. But we are all miserable by our choice. Mas nós somos todos sofredores porque escolhemos ser. You all must have done this when you go through immigration in any country. Você já deve ter passado por isso. Uma vez que você vai entrar em algum país, você You have precisa to passar pela alfândega, a imigração. You have to fill in the form. E aí tem que preencher um formulário. And there many questions are written. You have to answer yes, no. E tem muitas perguntas escritas e você tem que responder sim ou não. For example, first question is, are you a member of active terrorist organization? Primeira pergunta, você é membro de alguma organização terrorista? Now, who is going to say yes? E quem vai responder que sim? Why the dumb forms have that question? Por que esses formulários bobos têm esse tipo de pergunta? Then second question, do you have any criminal proceedings pending against you? Segunda pergunta, você tem algum processo criminal pendente contra você mesmo? Are you positive for HIV? Você é soro positivo para HIV? Are you carrying some guns and destructive material in your luggage? Você tem algum tipo de arma ou objeto perigoso na sua bagagem? And we are given a choice, yes, no. E aí você pode responder sim ou não. You choose. Você escolhe. Exactly the same way. When we come in this world, we were given one form by the God. Da mesma forma, quando viemos a esse mundo, Deus nos deu um formulário. That was the immigration from the divine experience to the devil experience. Era um formulário de passagem da imigração da experiência divina para a experiência demoníaca, diabólica. From the experience of the bliss to the experience of the blisters. Da experiência do maior contentamento para o maior sofrimento. And the form writes, you are entering the most miserable area called as the world. E estava escrito no formulário, você está entrando na área de maior sofrimento chamada mundo. Question, do you want to become miserable? Pergunta, você quer ser um sofredor? Option, yes, no. Opção, sim ou não. Those who tick mark yes, they are miserable. Aqueles que marcaram sim são os que sofrem. And those who are tick mark no, they cannot be miserable. Aqueles que marcaram não podem ser sofredores. Meditation is not a silent suffering. Meditação não é você sentar e ficar sofrendo silenciosamente. Meditation is 24/7 celebration of life. Meditação é a celebração da vida todo o tempo, todas as horas do dia, 24 horas por dia. For us, meditation is half an hour meditation and remaining 23.5 hours frustration. Mas no senso comum parece que a gente medita meia hora e depois tem 23 horas e meia de frustração. Now let us take part by part of the three components of our life.
Então vamos encarar os 3 componentes da nossa vida parte por parte. First is the world. Primeiro é o mundo. And the world begins from our body identification. E o mundo começa a partir da nossa identificação com o corpo. And it is here Patanjali comes into play. E então vem Patanjali que entra em cena. Patanjali Yoga Sutras talk about controlling the matter. Os Yoga Sutras de Patanjali falam sobre controlar a matéria. And there are 8 steps given for attaining perfect control. E há 8 passos que são dados para atingir o controle perfeito. We start from the yama Começamos com o Yama and conclude in the Sanyama. e se conclui no Sayama. And these 8 steps are all required for controlling matter. E esses 8 passos são necessários para controlar a matéria. Then the second part of the meditation will be E então a segunda parte da meditação will be analyzing our own experiences and coming out of the experiences. analisar as nossas próprias experiências e conseguir nos transportar para fora delas. And the third part will be who is this experiencer? E a terceira parte é tentar reconhecer quem é este experimentador. And all these things are important and essential. E todas essas coisas são importantes e essenciais. When we do only one, not all of them, we can never be successful. Quando praticamos apenas uma e não todas esses requisitos, não podemos atingir o sucesso. Once a mother was scolding her son. Was what? Scolding. Scolding. Scolding Havia uma means shouting mulher at. que estava dando bronca, estava brigando com seu filho. Look here, my dear child, now examinations are coming near. Don't go for playing, don't go for cycling, don't go for movie, no more internet, okay? E a mãe estava então realmente dando um sermão, né? Vai ter prova, você não vai mais brincar, não vai andar de bicicleta, não vai mais ir para a rua, não vai entrar na internet. And the child said, okay mom. E a criança disse, tá bom. And examination over, results came, the child failed. E terminaram as provas, veio o resultado e a criança tinha repetido. Mother said, how come I told you not to do all these things? How come you failed? E a mãe brigou de novo, mas eu falei para você não fazer esse monte de coisas e como mesmo assim você foi mal? Mommy, as you told me, I did not go for movie, I did not see internet, I didn't play, I didn't bicycle, I did all that, but I failed, what can I do? Mãe, eu fiz o que você mandou, eu não fui no cinema, não andei de bicicleta, né? Eu deixei de fazer tudo aquilo que você mandou e mesmo assim, não sei, o que aconteceu? Não posso fazer nada. The mother said, did you study? E a mãe perguntou, você estudou? No mom, you didn't tell me. Não, mãe, você não mandou estudar. Both are equally important. As duas ações são igualmente importantes. Withdrawal from the world and recognition of the self. Se retirar do mundo e reconhecer-se a si mesmo, reconhecer o self. When we limit our meditation only to yoga, only to matter, our story is like that child. Se limitamos as nossas ações apenas à matéria, apenas ao yoga, o resultado é como aquele daquela criança. Now other extreme. Agora um outro extremo. Other person, he studies day and night very well. Uma outra criança estuda dia e noite muito, But he doesn't take care of your body, of his health or anything. mas não toma conta do seu corpo, da sua saúde, de nada. And he is so tired and exhausted that during the examination he is unable to write although he knows. E ele fica tão exausto que durante as provas ele está tão cansado que não consegue escrever nada, embora saiba. As a result, he also fails. E como resultado ele também fracassa. Friends, if a bird has only one wing strong and other wing weak,
Will the bird able to fly high in the sky? Será que um pássaro que tem uma asa machucada e a outra forte vai conseguir voar alto no céu? So meditation is a perfect balance between matter and consciousness. Então a meditação é um equilíbrio perfeito entre a matéria e a consciência. And this perfect balance will express in a different manner. E esse equilíbrio perfeito se manifesta de diferentes maneiras. Presently we are living as body. Atualmente estamos vivendo como o corpo. So I am young, I am old, Eu sou jovem, eu sou velho. I am healthy, I am unhealthy. Eu sou saudável, eu estou doente. But when we start living as consciousness, the quality of our life will be different. Mas quando começarmos a viver como consciência, a qualidade da nossa vida vai ser diferente. Then we will start living as consciousness through the body. Então vamos viver como a consciência através do corpo. When we start living as consciousness through the body, we are living meditation 24/7. Quando conseguirmos fazer isso, viver como a consciência que utiliza o corpo através do corpo, então vamos estar meditando 24 horas por dia. This is the ultimate in meditation. E isto é o maior objetivo da meditação. We simply don't want to sit like a statue and suffer later. Não queremos simplesmente sentar como estátua e sofrer. Therefore, in today's session, in this session, we'll try to understand control over matter and discovering our divinity. Então, neste retiro, vamos tentar Control matter and Yes. discover our vamos divinity. tentar controlar a matéria e descobrir a nossa divindade. You know, I am a great glutton. I can eat a lot of food. Então, ele diz, eu sou um grande glutão, eu posso comer muita comida. Normally, I take 8 breads Normalmente, ele come 8 pães and then my stomach is full. e aí sente que o estômago está cheio. One day, I became more intellectual. Em um dia, então, ele se tornou mais intelectual. I thought after eating the 8th bread, my hunger is satiated. Why not I eat the 8th bread first? Ele pensou, então, já que a minha fome se sacia depois de eu comer o 8º pão, por que eu não como o 8º pão primeiro? So I kept all the 8 breads in front of me on the table Ele colocou todos os 8 pães na frente dele na mesa and numbered them 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. e deu número a eles. And then I said, now today I will take the 8th bread first, hunger over. Então ele falou, hoje eu vou comer o 8º primeiro e não vou sentir fome. But the hunger was not gone. Mas a fome não foi embora. Then I went to God. Então ele foi rezar. Oh God, why don't you help me? Deus, por que você não me ajuda? As you laugh, the God also laughed. Como vocês deram risada, Deus também riu. You all must have seen the Hindu gods. E what? Hindu gods. Uhum. You must have seen. Vocês já devem ter visto que os deuses hindus Hindu gods have got 3 qualities. têm pelo menos 3 qualidades. One hand is like this, second hand is like this, and there is a smile on the face. Uma mão desta forma, a outra desta e um sorriso no rosto. This hand tells, stop asking. Essa aqui fala, para de pedir coisa. This hand tells, if you don't stop, I'll give you one. E essa segunda está dizendo, se você não parar, eu vou te dar um. And when the devotee cries, the Lord smiles. E quando o devoto chora, Deus sorri. See, friends, how much we are asking from the Lord. Veja, a gente não está pedindo demais para Deus. Lead your life intelligently. Leve a sua vida inteligentemente. But instead of living life intelligently, we are intellectuals. Mas em vez de viver a vida inteligentemente, somos intelectuais. You know the difference between an intelligent person and intellectuals? Você sabe qual é a diferença entre o inteligente e o intelectual? Intelligent people are never miserable.
Os inteligentes nunca são sofredores. And intellectuals are intelligently miserable. E os intelectuais são inteligentemente sofredores. See, just observe that we are responsible for all our problems. Apenas observe que nós somos responsáveis por todos os nossos problemas. So, these 8 chapatis or 8 breads, which are those 8 breads? Então, esses 8 pães, os 8 chapatis, Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyan, Samadhi is the 8th bread. Samadhi é o 8º pão. Ele começa Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, o 8º. So we do not take the earlier 7 chapatis, 7 breads. We don't? We don't eat the earlier 7 breads. A gente não come os primeiros 7 pães. And directly we want to sit for meditation. E já queremos logo de cara sentar para praticar a meditação. It is very good for a photographic posture. É muito bonito para tirar uma foto. Outside there is a posture, inside there is a fracture. Do lado de fora tem a postura, do lado de dentro tem a fratura. Friends, the first step on meditation is O primeiro passo da meditação é: when we interact with the world, let us not be a problem to the world and let us not take the world to be a problem for us. quando interagimos com o mundo, que nós não sejamos um problema para o mundo e que também o mundo não seja um problema para a gente. We have to adjust ourselves in every situation. Temos que nos ajustar em todas as situações. Our condition is like the ice cubes. Nossa condição é como um cubo de gelo. If you take so much of ice cubes and put in a glass, how they sit inside the glass? Se você pegar muitos cubos de gelo e colocá-los dentro de um copo, como eles se ajeitam? Everybody has got a different personality. Todo mundo tem uma personalidade diferente. And when all the ice cubes melt into the water, Então, quando os cubos de gelo se derretem e viram água, the water in the glass is at peace. a água no copo está em paz. Are we ice cubes in the world or are we the water in the world? Qual é o nosso papel no mundo? De cubos de gelo ou de água? Water is comfortable, let it be a petri dish. Let it be? Petri dish which is used in the laboratories. Any flat container. Uma placa de experimento. Petri. Placa de Petri, tá. Que seja então que a água seja como uma placa de Petri, um instrumento usado em laboratório. Whether you put the water in a test tube, it is comfortable. Se você coloca a água em um tubo de teste, em tubo de ensaio, ela fica lá bem acomodada. Whether the water is in a capillary tube, Se a água estiver em um tubinho capilar bem fininho, there also the water is comfortable. também vai estar confortável. So what is the first step in meditation? Qual então é o primeiro passo para a meditação? Learn to adapt yourself in every situation. Aprenda a se adaptar em qualquer situação. Normally what we do, we complain. Normalmente a gente reclama. If it is winter, we complain. Oh, it is too cold. Se é inverno, a gente reclama, não, está muito frio. If it is a summer, we complain. Oh, it is too hot. Se for no verão, a gente reclama, não, está muito calor. If it is a Sao Paulo, we complain. There is a traffic jam. Se eu moro em São Paulo, eu falo, não, tem muito trânsito. The other name of Sao Paulo is traffic jam. O outro nome de São Paulo é trânsito. And enjoy life. Por que não aproveitar e curtir a vida? But instead of that, we are constantly complaining. Mas em vez disso, a gente está constantemente reclamando. A complaining tongue cannot sit for meditation. Uma língua que reclama demais não consegue se assentar para meditar. A complaining tongue, when he goes even to God, the God will ask, how do you like the heaven? You mean tongue?
No, man. Man. A complaining person. Okay. T-O-M. Ok. A male cat. Ok. Então, eu pensei que ele estava se referindo à língua no sentido da pessoa que fala, mas é a pessoa mesmo. Então, quando ele chega, essa pessoa chega a Deus, o que ele vai dizer? So when the God asks, how are you here in the heaven, what will he tell? Quando Deus perguntar, então, por que você está aqui no paraíso, o que ele vai dizer? He will say, everything is okay, but how come there is no traffic jam? Ele vai dizer para Deus, não, eu acho que tá tudo legal aqui. Deus perguntou, o que você está achando daqui? Ele vai dizer, não, eu acho que está tudo bem, só que está faltando trânsito. A complaining person can never live without complaining. A pessoa que tem o hábito de reclamar não consegue viver sem fazer isso. So first meditation, stop complaining and be happy wherever you are, in whichever situation you are. Então, primeiro passo, pare de reclamar e se contente. Esteja feliz onde quer que você esteja e quando quer que você esteja. This is the first bread that you have eaten. Esse é o primeiro pão que você come. Then the second bread is niyama bread. Depois o segundo pão é o do niyama. We don't suffer only because of the world. We also suffer because of ourselves. Não sofremos apenas por causa do mundo, sofremos por causa de nós mesmos. We are at times fed up of ourselves. Muitas vezes a gente se enche de si mesmo. We want to get up early in the morning, but I don't know what happens, I just can't get up. E a gente vai levantar de manhã e falar, não sei o que está acontecendo, eu estou cansado, eu estou meio, sei lá, estou de mau humor. Then again, as usual, we get up at 10 o'clock. E aí, de novo, a gente acaba acordando tarde, às 10 da manhã. And then we become frustrated. Oh God, today also I could not do. E a gente se frustra e fala, poxa, de novo eu dormi tanto. After few days, we develop a self-confidence Depois de alguns dias, a gente desenvolve a autoconfiança. that I am good for nothing. A gente se convence de que não serve para nada. A person who cannot have self-control suffers because of himself. Uma pessoa que não consegue ter autocontrole sofre por causa dela mesma. Therefore, niyam sadhana is a self-discipline. Por isso, o sadhana do niyama é a autodisciplina. Friends, when we have self-discipline, we have discovered freedom. Quando tivermos autodisciplina, teremos descoberto a liberdade. When discipline is imposed from outside, it is a burden. Quando a disciplina é imposta de fora para dentro, é um fardo. Those of you who have come on your own, they will enjoy. Aqueles de vocês que vieram porque quiseram, vão aproveitar. And those who are brought here like a lead to the dog, they will be suffering inside. E aqueles que vieram aqui trazidos como um cachorro trazido por uma coleira, esses vão sofrer. And such people constantly look into the watch. E esse tipo de pessoa vai estar sempre olhando para o relógio. Because they are not enjoying. Porque não estão curtindo. Because they are forced over here. Foram forçados a vir aqui. Friends, discover this principle. Self-discipline is a freedom, it is not a bondage. A autodisciplina, descubra, é liberdade e não uma prisão. This self-discipline is the second stage in meditation. A autodisciplina é o segundo estágio na meditação. Then the third bread is asana. Então o terceiro pão é o asana. Asana is remaining eternally, cheerfully happy. Asana significa permanecer eternamente feliz. Asana is not sitting in a particular posture and suffering silently. Asana não é sentar-se em uma postura específica e sofrer silenciosamente. If only sitting in one posture is asana, then all the buffaloes in India, they are great yogis. Se sentar-se em uma postura apenas por muito tempo é praticar um asana, todos os búfalos na Índia são grandes yogis. Because they sit right in the middle of the road and nothing can move them. Porque eles sentam bem no meio da rua e nada tira eles de lá. Patanjali says, Thira Sukham
The steady bliss is called as asana. Patanjali diz stira sukham, e então é esta estabilidade confortável que é o asana. Now the question comes, how can we attain this eternal bliss in day-to-day activities? E a pergunta é como conseguir atingir então este prazer eterno nas atividades cotidianas? Friends, we have to break the barrier of our individuality. Nós temos que quebrar a barreira da nossa individualidade. That which is common for all of us is not a problem. Aquilo que é comum para nós todos não é um problema. Now the climate, today's climate is so wonderful. Por exemplo, o clima de hoje está maravilhoso. So it is common for everybody. What is special about it? É comum para todos. E o que há de especial então? If it is heavily raining, it is common for everybody. What is great about it? Se estiver chovendo muito, vai ser comum para todos. O que há de maravilhoso nisso? Miseries, they are common for everybody. What is great about it? Os sofrimentos também são comuns a todos. O que tem de mais neles? Don't focus your attention on your individuality. Não foque a sua atenção na sua individualidade. Friends, if you want to get freedom from your miseries, help a miserable person. Se você quiser se livrar dos seus sofrimentos, ajude uma pessoa sofredora. We are so much buried in our small little individuality. We are not able to see around. A gente se enterra na nossa pequena individualidade e aí a gente não consegue ver o que está ao nosso redor. Therefore, break this barrier of individuality and merge with the totality. Quebre então essa barreira de individualidade e se funda a totalidade. And this we all do every night when we go to sleep. E a gente faz isso, todo mundo faz isso quando vai dormir à noite. In sleep, we are not an individual. In the deep sleep, we are not an individual. No sono profundo, não somos indivíduos. That time, we are nobody. Nesse momento, não somos ninguém. So, what is asana? Então, o que é um asana? Living as nobody happily. Viver como ninguém e de maneira feliz. I read on some of the t-shirts. E ele leu em algumas camisetas. On the back side, it was written, nobody is happy. No lado de trás estava escrito, ninguém é feliz. So I went and I said, hey, please stop, let me see from the front. E ele falou com a pessoa, então pare e deixa eu ler o que está escrito na frente. And it was written, I am nobody. E estava escrito, eu não sou ninguém. Is it not true? They say, nobody is happy. Não é verdade? Então, se ele fala, ninguém é feliz. And it is really true, because Mr. Nobody alone is happy. E isso é verdade, porque apenas o Senhor ninguém é feliz. Somebody is always miserable. Alguém é sempre infeliz. Therefore, asana means living as Mr. Nobody. Portanto, asana significa viver como o Senhor ninguém. Then comes the pranayama. Então vem o pranayama. Pranayama is a technique by which we do inner cleansing. Pranayama é uma técnica através da qual fazemos a limpeza interna. There are a lot of metabolic toxins accumulated in our system which we don't throw them out. Há muitas toxinas metabólicas acumuladas no nosso corpo que não são jogadas fora. Pranayama helps us in cleaning our blood of all the toxins. Pranayama nos auxilia a limpar o nosso sangue de todas as suas toxinas. And when these toxins are removed on a daily basis, our mind remains naturally quiet. E se fizermos isso diariamente, removendo essas toxinas todos os dias, a nossa mente se tornará calma. So like we have to go to toilet and urination twice, thrice a day, we must spend at least half an hour morning and half an hour evening, empty stomach, and do deep breathing so that our blood becomes clean. Assim como vamos ao banheiro 2, 3 vezes ao dia ou mais, também devemos gastar meia hora de manhã e meia hora à tarde de estômago vazio, fazendo respirações profundas para manter o nosso sangue limpo.
So these are the 4 external disciplines to control matter. Essas então são as 4 disciplinas externas para se controlar a matéria. Before we go inside our personality, we have to check what is the gateway. Antes de entrarmos na nossa personalidade, a gente tem que descobrir qual é o portão de entrada. The world enters us through our sense organs. O mundo entra em nós através dos nossos órgãos dos sentidos. The colors and forms enter through the gateway of eyes. As cores e as formas entram pelo portão dos olhos. The words enter through the ears. As palavras entram pelos ouvidos. In this manner, the world enters through our sense faculties. Assim, o mundo entra em nós pelas nossas faculdades dos sentidos. We have to take control of these gateways. A gente tem que controlar esses portões de entrada. This is what is called as pratyahara. Isso é que se chama pratyahara. Pratyahara means willful denial of indulgence. Pratyahara significa a negação da indulgência de maneira voluntária. We deny the world under 2 conditions. Nós negamos o mundo sob 2 condições. A diabetic person does not take sugar Uma pessoa diabética não consome açúcar, because he is told by the doctor, if you take sugar, go to the graveyard. porque o médico falou para ele, se você consumir açúcar, você vai morrer. And therefore he doesn't eat sugar, E então ele não consome açúcar. and then he suffers because he can't eat. E aí ele sofre porque não pode comer. The other person gives up sugar of his own choice. E uma outra pessoa abdica do açúcar porque escolheu. He enjoys. E ele desfruta. Pratyahara is a freedom to reject the world. Pratyahara é a liberdade de rejeitar o mundo. So we have taken care of the world, we have taken care of the gateways. Então, tomamos conta do mundo, tomamos conta também dos portões de entrada. Now we come inside. E aí vamos para dentro. And inside there are 3 braids: Dharana, Dhyan, Samadhi. E dentro há mais 3 pães: Dharana, Dhyana e Samadhi. We only talk about the mind is disturbed, what should I do? A gente simplesmente fala, a mente fica perturbada, o que eu posso fazer? One lady asked me this question, Swamiji, the mind is disturbed, what should we do? Então uma senhora perguntou para ele, Swamiji, quando a mente está perturbada, o que a gente pode fazer? I said, why do you bother about my mind? E ele respondeu, por que você está preocupado com a minha mente? No, your mind is not disturbed, my mind is disturbed, what should I do? Respondeu, não é a sua mente que está perturbada, é a minha, o que eu devo fazer? I said, your mind, you should know, how do I know? Ele disse, é a sua mente, você que tem que saber, como é que eu vou saber? I cannot take food for your hunger. Eu não posso me alimentar, comer, para saciar a sua fome. We only complain that the mind is disturbed. Nós apenas reclamamos que a mente está perturbada. Don't complain, investigate. What is the meaning of a disturbed mind? Não reclame, investigue. Qual é o significado da mente perturbada? Disturbed mind is that mind which runs in 3 parameters uncontrolled. A mente perturbada é aquela que fica passando por 3 parâmetros de maneira descontrolada. The mind runs in time. A mente corre atrás do tempo. The mind runs in objects. Ela se envolve com objetos. The mind runs in space. E ela se envolve com o espaço. We are either going back in the lanes of our memories. A gente muitas vezes se perde nas nossas memórias, indo lá para trás. Or we worry about the unborn future. Ou a gente se preocupa com o futuro que ainda não nasceu. Because if the mind is in the utter present, the mind gets dissolved. Porque se a mente estiver no presente verdadeiro, ela se dissolve. And therefore the mind takes us either in the past or in the future. E por isso a mente fica levando a gente ou para o passado ou para o futuro. And because of this tension, we are miserable. E por causa dessa tensão, dessa atração para um lado ou para o outro, a
a gente sofre. Now, if you take the case of a child and old man, Se você levar em consideração o caso de uma criança e de um velho, old man has no future, only the past. o velho, o idoso, não tem futuro, só tem o passado. So he's all the time talking about his past. E então ele fica falando o tempo inteiro do seu passado. The youngster has hardly any past, he has all the future in front of him. Um jovem quase não tem passado e tem todo o futuro pela frente. So these two people are standing at two different ends of life. Essas duas pessoas estão em duas pontas diferentes da vida. And this is what is called as the generation gap. E é isso que se chama de conflito de gerações. And therefore, these two generations only fight with each other and misunderstand each other. E por isso essas duas gerações ficam brigando entre si e não se compreendendo. But if both of them come only in the present, Mas se ambos estiverem apenas no presente, let old man not talk about his past, que o velho não fale do seu passado and let the young man not worry about the future, e que o jovem não fique preocupado com o seu futuro, the old man will enjoy the present, o idoso vai usufruir e desfrutar do presente and the young boy will be active in the present creatively. e o jovem será ativo criativamente no presente. This is what is called as control of mind with reference to time. É isso que se chama controle da mente com relação ao tempo. The second is control of mind with reference to objects. O segundo é o controle da mente com relação aos objetos. Our mind is like a monkey, jumps from one object to another object. A nossa mente é como um macaquinho que pula de um objeto para o outro. One moment it is thinking about a nice car. Em um momento está pensando sobre um carro bom. The second moment thinking about a intelligent and beautiful wife. Depois está pensando em ter uma esposa bonita, inteligente. But they don't understand beauty and intelligence doesn't go hand in hand. Mas ele que pensa assim não entende que a beleza e a inteligência não andam de mãos dadas. And they start suffering. E aí ele começa a sofrer. So the mind runs from object to object. Então a mente fica pulando de objeto para objeto. Then the mind runs from place to place. E também ela fica pulando de lugar para lugar. So when I see the traffic jam in Sao Paulo, I am thinking, oh, Bombay also is like this only. Então ele vê em São Paulo que tem muito trânsito e pensa, em Bombay também tem bastante. So when I see the road here so terrible, you don't have to do any exercise. Your Agnisar happens in the car when you sit. Quando você anda aqui nas ruas que estão esburacadas ou muito remendadas, todas irregulares, e chacoalha bastante, ele diz, não precisa nem fazer exercício, que já acontece o Agnisara naturalmente. Oh, these roads are exactly like the roads in India. E ele pensa, então essas ruas são exatamente como as ruas da Índia. Thus, our mind is constantly running in time, space and object. Portanto, a nossa mente está sempre em movimento, no tempo, no espaço e nos objetos. Therefore, control of mind means control of mind with reference to time, space and object. Portanto, controlar a mente significa controlá-la com respeito ao tempo, ao espaço e aos objetos. Control of mind with reference to space is called as dharana. Controle da mente com relação ao espaço significa dharana. Control of mind with reference to object is called as dhyana. Controle da mente com relação ao objeto se chama dhyana. And control of mind with reference to object and place for a longer period of time is called as samadhi. E controlar a mente com relação ao objeto e ao espaço por um longo período de tempo se chama samadhi. When these three things, dharana, dhyana, samadhi, they become perfect, it is called as sayyama. Quando esses três aspectos, dharana, dhyana e samadhi, se tornam perfeitos, esse estado se chama sayama. Up to here is the kingdom of yoga. E até aqui então ele expôs o reinado do yoga, o reino do yoga. Now this perfectly controlled mind
is to be applied for inquiry about our identity, who we are. Então essa mente perfeitamente controlada deve fazer a si esta pergunta: quem somos? Quem eu sou? This is what is called as the second aspect of meditation. E este é chamado o segundo aspecto da meditação. So what we have learned in today's class, Então o que aprendemos nessa aula de hoje? in our experience, we have three components: the world, the experience, and the experiencer. Na nossa existência temos então três aspectos: o mundo, a experiência e o experimentador. First, we have to take control over the matter through the yoga abhyas. Então, primeiro temos que controlar a matéria através das práticas de yoga. Without this control, we cannot do the next operation. Sem esse controle, não conseguiremos fazer a próxima operação. So, how do we attain perfect control? By controlling the body and everything. This will be our practice of meditation, and that we will do after a little break. Before you break my head, I will break my class. Então, como nós fazemos esse tipo de controle, vai ser o assunto da próxima palestra, da próxima aula. E antes de ele faz um trocadilho de quebrar a cabeça dele, ele vai quebrar a aula, vai parar por aqui. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari